E aí, clã, beleza? Meu nome é Matheus Mazzucchelli e nessa aula eu vou explicar para vocês como que funciona quando a gente quer desenvolver um jogo, quais as etapas que estão envolvidas nesse processo. De início, vamos falar só um pouquinho sobre o ciclo de produção, como que funciona essa engrenagem aí no desenvolvimento de jogos. Eu vou passar primeiro um panorama e depois eu vou entrar em cada tópico explicando um pouquinho. Primeiro a gente começa com a pré-produção, que seria essa parte que a gente está executando agora. Depois a gente entra na produção, que é de fato o desenvolvimento do jogo. Depois entraremos na parte de testes e por último na finalização. Na parte de pré-produção, a gente vai fazer todo o planejamento do jogo. Quanto que ele vai custar, o que ele precisa ter de recurso, quanto tempo que a gente vai desenvolver. Em resumo, ele é a parte que a gente vai ver se o jogo realmente vale a pena ser feito, ou se ele precisa de alterações ou até de uma ideia nova. Com o planejamento concluído, a gente vai passar para a parte de produção. Nessa etapa que a gente vai de fato começar a criar os assets do jogo, a fazer a programação, fazer o rastreamento do progresso para saber se o tempo que a gente está demorando para fazer as coisas é compatível com o tempo que a gente planejou lá atrás, e depois que as tarefas forem concluídas, a gente pode dar o jogo como finalizado. Esse processo ele é o mais longo, né, porque ele envolve vários loops. Cada vez que a gente vai avançando, inicia-se um ciclo novo, mas ele ainda é considerado como produção. Depois que o jogo está finalizado, a gente precisa ir para a parte de testes, antes de liberar ele para o usuário final. A gente começa com os testes pelo profissional de QA, que a gente falou lá atrás. Ele que vai analisar e testar todos os pontos do jogo e ver se está tudo ok. Caso ele encontre algum problema, ele vai reportar para a equipe e a equipe vai ajustar, atualizar, até que ele fique um jogo mais polido. Com essa etapa concluída, a gente libera para os beta testers, que são pessoas que voluntariamente se inscreveram para ter acesso antecipado ao jogo, e elas entendem que podem ter alguns bugs. É aí que você consegue testar um pouquinho mais em massa se o seu jogo está funcionando corretamente. Depois dos testes concluídos, a gente entra numa parte de pós-produção, que é a parte de finalização do jogo. A gente publica ele nas plataformas e começa as nossas campanhas de desenvolvimento. Porém, como desenvolvedores, a gente ainda precisa fazer duas coisas. Uma é o post-mortem e a segunda é o arquivamento. O que seria o post-mortem? Ele é o relatório de tudo que aconteceu durante o desenvolvimento, os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente aprendeu, e a gente ainda faz uma lista do que pode ser reaproveitado no segundo jogo. E depois de tudo isso feito, a gente faz o arquivamento do projeto, para na próxima vez que eu for iniciar um novo projeto, eu possa ter acesso a essas informações e começar de uma maneira muito mais tranquila. Bom, essa foi a apresentação do nosso pipeline de jogos. Você pode modificar ele um pouquinho, sua empresa pode ter alguma coisa específica que não está inclusa aí, mas em geral é isso. Se você tem interesse de entrar nessa área de jogos, eu te convido a assistir meu curso Planejando e Produzindo Jogos Digitais. Ele vai falar sobre o mercado de jogos em geral, como você pode planejar um jogo, produzir ele, publicar ele e inclusive divulgar. Esse curso já está disponível na plataforma da High School, então se você quer saber mais, acesse o link.